Olá, bem-vindo a mais uma aula probabilidade. Vamos a uma introdução. A aula de hoje ela está na página 86, aula 121 e 122. Vamos a uma introdução. Vamos a duas situações. Raul se machucou no jogo de futebol e colocou algumas pedras de gelo em um saquinho. O que acontecerá com o gelo? Se Raul esquecer o saquinho na quadra em que o dia está quente. Júlia agora joga uma moeda, né? Uma moeda ela tem de um lado cara, do outro lado coroa. Podemos determinar se a face voltada para cima, quando a moeda cair, será cara ou coroa? Sabemos responder com certeza a pergunta A, pois o gelo se transformará em água, mas não sabemos responder com certeza a pergunta B, questão da moeda. O experimento A é chamado de fenômeno determinístico, porque podemos determinar seus resultados antes dele ocorrer. E o experimento B é chamado de fenômeno aleatório. Não podemos prever exatamente o que vai acontecer em fenômenos aleatórios, mas é possível obter alguma informação sobre eles. Na situação B, a resposta é cara ou coroa. O resultado será cara ou coroa. Espaço amostral e evento. Para modelar experimentos aleatórios, podemos utilizar conjuntos. Considere o experimento de lançar um dado, que a face o dado mostrará. Não é possível responder essa pergunta antes de jogar o dado, mas sabemos que só podemos obter um de 6 resultados. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pontos. Ou seja, o conjunto dos possíveis resultados é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ao conjunto dos possíveis resultados, damos o nome de espaço amostral. Um evento é um subconjunto do espaço amostral. E costuma representar o resultado que nos interessa. Por exemplo, se você lançar um dado, nos interessa obter uma quantidade par de pontos. Nosso evento é 2, 4 e 6, que são os números pares. Assim, podemos definir probabilidade. Note que no nosso exemplo temos 3 chances em 6 de obter uma quantidade par de pontos. Ok? Temos 3 chances em 6, sendo que as 6 chances são igualmente prováveis. Dizemos então que a probabilidade de obter uma quantidade par de pontos é 3 de 6, ok? Eu posso simplificar, né, a minha fração. Eu tenho 6 possibilidades, o dado ele tem 6 faces, porém, meus eventos têm que ser par. Eu tenho 3 números pares, então é 3 de 6. Minha probabilidade é 1 meio, né? Podemos escrever em porcentagem, né? 1 dividido por 2 sabemos que é 0,5. Podemos também escrever em porcentagem. A probabilidade de obter uma quantidade par de pontos é 50%. Ok? São a metade os números pares são a metade dos números, né, das faces. Assim, embora não saibamos qual resultado vamos obter ao lançar um dado, podemos dizer que aproximadamente 50% das vezes que fizemos isso, obteremos uma quantidade par de pontos, generalizando o que foi dito. A probabilidade de um evento E, contida no espaço amostral S, cujos elementos são igualmente prováveis, é P, probabilidade de E, igual N, E dividido por NS. Ou seja, dizemos de outro modo, a probabilidade é igual casos favoráveis, casos possíveis. Vamos lá, vamos memorizar essa fórmula matemática. Para se calcular a probabilidade,
são casos favoráveis dividido por casos possíveis, né? Eu tenho uma fração, numerador casos favoráveis, denominador casos possíveis. Um evento é mais provável de acontecer quando sua probabilidade é maior. De fato, quando a probabilidade de um evento é 1, ele certamente ocorre. Por outro lado, se a probabilidade de um evento é 0, ele certamente não ocorre. Percebe-se também que, como E está contido em S, temos que casos favoráveis é menor ou igual que casos possíveis, de modo que 0 menor ou igual a probabilidade que é menor ou igual a 1. Vamos resolver alguns exercícios para entender melhor, ok? Vamos lá. Vamos resolver alguns exercícios da página 86, da aula 121 e 122. Temos aqui, dado um experimento cujo resultado não é totalmente previsível, experimento probabilístico, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral que costuma representar algo que nos interessa. A probabilidade de um evento contido em um espaço amostral, cujos elementos têm a mesma chance de ocorrer. Já vimos, essa fórmula matemática, na introdução à probabilidade, que acabamos de aprender, que é casos favoráveis dividido por casos possíveis, o espaço amostral, dividido pelos casos possíveis. Vamos resolver algumas atividades para entender melhor, ok? Vamos lá. Em um campeonato de natação, André, Bruno e Caio disputam a prova final. Quais são os possíveis resultados dessa competição? Qual é a probabilidade de André ficar em segundo lugar? Vamos lá. Podemos montar uma tabela com os possíveis resultados dessa competição. Primeiro resultado possível. Em primeiro lugar, André, Bruno e Caio. Segunda possibilidade, André, Caio e Bruno. Ok? Terceira, Bruno, André e Caio. Quarta, Caio, André e Bruno. Quinta possibilidade, Bruno, Caio, André. Sexta possibilidade, Caio, Bruno e André. Note que há 6 casos possíveis. Desta forma, a probabilidade de André ficar em segundo lugar é... André, eu tenho 2 possibilidades de ficar em segundo. Na terceira e na quarta possibilidade. E eu tenho no total 6 possibilidades. Então, a probabilidade de André ficar em segundo lugar é 2 sextos. Simplificando, ok? A probabilidade de André ficar em segundo é 1 terço, ok? Reparem que para resolver essa questão, eu precisei verificar todas as possibilidades. Que é uma competição, teria primeiro, segundo e terceiro lugar. Então eu verifiquei todas as possibilidades, que são os casos possíveis,
E a minha questão, os casos favoráveis, é André em segundo lugar. E ele aparece 2 vezes em segundo lugar. Desenvolvendo uma fórmula, né, da probabilidade. Casos favoráveis, que é 2, dividido por casos prováveis, que é 6, simplifiquei, obtive o resultado de 1/3. Vamos à próxima questão. Agora vamos para a questão número 2. 2 moedas são jogadas simultaneamente. Qual é a probabilidade de obter 2 faces iguais? Considere C e K para cara e coroa, respectivamente. O espaço amostral das moedas, que são as possibilidades, né? São os casos possíveis, cara e cara. Uma moeda pode cair cara, a outra pode cair cara, ok? Conjunto dos casos possíveis. A moeda pode cair cara e coroa, ok? Ela pode cair coroa e cara, e coroa e coroa. Observe que dos casos possíveis são 1, 2, 3, 4. Para obtermos 2 faces iguais, né? Para podermos ter 2 faces iguais, devemos tirar 2 caras ou 2 coroas, né? São aqui, ó. Ou esse resultado ou esse resultado, ok? Sabemos, né, que a forma da probabilidade é casos favoráveis, que no caso é 1, 2, dividido por casos possíveis, que são 4, ok? Simplificando, eu tenho como tenho meio. Então minha probabilidade, se fosse para porcentagem, né, teria 50% de chances de ocorrer esta situação. A probabilidade de obtermos 2 faces é ou 50%. Vamos a mais uma questão. Júlio joga 3 moedas ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de obter exatamente 2 caras? Júlio joga 3 moedas ao mesmo tempo. Observe que ao lançar 3 moedas, podemos obter o seguinte espaço amostral. São os casos possíveis, né? Podem cair a moeda cara, cara e cara, cara, cara e coroa, cara, coroa e cara, cara, coroa e coroa, coroa, cara e cara, coroa, cara e coroa, coroa, coroa e cara, coroa, coroa e coroa. Observem que casos possíveis, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A. Obter exatamente 2 caras, né? Obter exatamente 2 caras. Casos favoráveis. 2 caras.
duas caras, né? Duas caras. Casos favoráveis, 1, 2, 3. O evento que obtemos exatamente, né? Ó, 1, 2, 3. Portanto, a probabilidade é 3 oitavos. Ok? Ao jogar um dado honesto de 6 faces, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar de pontos? O espaço amostral é o conjunto, que é os casos possíveis, né? 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os casos favoráveis. Os casos favoráveis. Os números ímpares que eu tenho no meu primeiro conjunto são o 1, o 3 e o 5, ok? São os casos favoráveis. Casos favoráveis dividido por casos possíveis. Casos favoráveis, 1, 2, 3, dividido por casos possíveis, 6. 3 sextos. Simplificando, ok? Vamos à última questão. Alunos, as questões que não fizemos juntos, né, ficam como desafio para vocês. Ok, vamos lá. No software foi feita uma simulação de lançamento de 2 dados. O espaço amostral desses lançamentos, né, que são os casos possíveis, né, estão aqui. Observe que são, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6 temos 36 casos possíveis. Ok? Temos 36 casos possíveis. Aqui eu tenho a primeira questão. Qual é a probabilidade de obter 11 pontos, né? Como assim, professor? Presta atenção. 1 em 1. Quando eu somo em 1, eu tenho o resultado 2. 2 é 11 pontos. 1 e 2. 1 mais 2, 3. 3 é 11 pontos. Qual é a probabilidade de obter 11 pontos? Há duas maneiras de se obter pontos nos dados. Há duas maneiras de obter 11 pontos nos dados. Se um dado cair 5 e 6, se um dado cair 5 e o outro 6, e o dado cair 6 e o outro 5. Logo a probabilidade, né? Logo a probabilidade está ou se cair 5 e 6, né? Quando eu somo, tenho como resultado 11, ou se cair 6 e 5. Quando eu somo, então são casos favoráveis 2, casos possíveis 2, 36 avos, simplificando 1, 18 avos. Ok? A aula fica por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.